Temas em atualização em agência.eclesia.pt. A família enfrenta dificuldades acrescidas nos dias que vivemos. À austeridade e ao desemprego somam-se perspectivas ideológicas que colocam em causa o valor da vida e apoios concretos a esta comunidade humana. Connosco está Luís Lopes, que é o diretor do Departamento Nacional da Pastoral da Família. Muito obrigado, Luís Lopes, por estar aqui no programa Eclésia. Neste Dia Internacional também da Família e numa semana dedicada à vida, há uma mobilização particular do vosso departamento, também no sentido de sensibilizar. É um trabalho que vão fazendo, obviamente, sempre, ao longo do ano, mas uma sensibilização acrescida perante um fenómeno, por vezes, podemos dizer, de indiferença, até de algum combate, às vezes, aos valores da vida, que vão colocando em risco e retirando algumas condições à própria vida familiar. Sim, de facto nós vemos que há condições adversas e várias vezes temos falado sobre isso, mas também há que realçar os aspectos positivos. Ou seja, a caminhada, este ano, portanto, estamos também a celebrar os 20 anos do Ano Internacional da Família, que foi em 1994. E, portanto, olhando para o passado e avaliando o presente, nós temos condições, como dizia a Familiares Consórcios, de sombras e luzes, não é? Temos dificuldades que também já referiu do emprego, da mobilidade dos jovens, novas experiências, novas culturas, os novos desafios, as questões fraturantes, mas também temos, do ponto de vista das coisas estruturantes, ou seja, o maior reconhecimento do papel da família na sociedade, que muito desta crise não seria possível se as famílias não tivessem respondido da forma extraordinária como estão a fazer, de se ajudarem, de se entreajudarem, de terem muita capacidade de acolher situações muito difíceis, mas de facto temos que olhar para o futuro. E o tema desta Semana da Vida é gerar vida, construir futuro, e nós temos essa esperança, não só por aquilo que se está a passar em termos da Igreja Católica, nomeadamente com o anúncio dos sínodos, e, portanto, já termos aí a perspectiva de irmos trabalhando esta questão da pastoral da família, de termos sinais muito positivos da parte dos secretariados, dos movimentos ligados à família, nomeadamente da Conferência Episcopal e, portanto, dos senhores bispos que estão cada vez mais a dar apoio a todas as iniciativas que são imensas que estão a decorrer esta semana para valorizar a vida, seja na questão da bênção das grávidas ou da preparação para o batismo ou de celebrar os 10 anos, 25 anos, 50 anos de casamento. Portanto, de haver, e nomeadamente também nós, nesta semana, propomos questões concretas, que não é só a oração do terço ou a oração em família, mas também algumas outras gestos concretos que fortaleçam a vida familiar. Porque nós acreditamos que na vida familiar é o berço da maior riqueza que a humanidade tem, que são as pessoas. Paradoxalmente, e falando do atual momento, podemos de alguma forma dizer que as dificuldades do desemprego, da austeridade, de toda esta complexidade difícil que as famílias tiveram que enfrentar, poderá ter também despertado a alguns e trazendo ao de cima o valor da família, porque é o último reduto de segurança quando falha o Estado Social, quando falha o emprego, fica a família tantas vezes. Eu creio que isso se vai notando em muitos comentadores, em muitos analistas, em muitos investigadores, também a propósito da questão do sino, estão a acontecer muitas jornadas científicas promovidas pelas universidades, por centros que se dedicam a estas questões da família, e eu creio que vai havendo uma reflexão de que alguma coisa se tem que ser feito para guardar este modelo que a Igreja propõe, não é? Do casamento monogâmico, heterossexual, portanto, de aliança eterna e, portanto, geradora de filhos e, portanto, também dessa riqueza da aliança entre gerações, não é? De os netos conviverem com os avós, etc. Mais estáveis. Portanto, mais estáveis, dessa estabilidade, porque vivemos num clima de muita mudança, muda-se de carro, muda-se de emprego, muda-se de país, muda-se tudo, mas alguma coisa tem que ficar estável para que haja, digamos, o fio condutor da vida, não é? E eu creio que a esse nível a Igreja já passou, tem uma história longuíssima, já passou por imensas crises,
E, portanto, esta crise que nós vivemos, sobretudo nas civilizações ocidentais, vão criar novos desafios e esses desafios, com certeza, vão ser ultrapassados com essa mobilização e com essa reflexão e também com a confiança no Espírito Santo. Ou seja, que nós temos essa assistência para nos dar outra forma de viver. Várias vezes, Fátima e a nossa equipa têm defendido isso, que realmente é preciso olharmos para construirmos uma sociedade mais amiga da família, que não seja tão hostil a este modelo de família que nós apresentamos e, de facto, se calhar, temos que enverdar por uma pastoral da família mais profunda, onde realmente possamos começar a trabalhar com as gerações mais novas, com as famílias, a ajudar as famílias a que, de facto, esta preparação para viver este modelo de família seja iniciada mais cedo. Nós vivemos também, nomeadamente neste mundo ocidental, na nossa Europa, particularmente em Portugal, um verdadeiro inverno demográfico. As gerações não se renovam, muito pelo contrário. Agora, em virtude de todo este programa de ajustamento e crise económica, muitos jovens saíram do país. E põe-se de forma muito aguda a questão da natalidade e as medidas por parte do Estado, por parte dos governos, são ainda muito tímidas no sentido de valorizar e incentivar, proporcionar condições para que as pessoas tenham os filhos que realmente querem ter, porque não se trata de não quererem ter por questões egoístas, mas tantas vezes o que falta são muitas condições para os poderem ter, não é? Também, lá voltamos outra vez ao ambiente. Há ambientes favoráveis a isso. Um dos exemplos, por exemplo, que podemos focar é como mulheres num ambiente, por exemplo, rural, estão mais disponíveis para terem filhos, até porque a economia rural precisa de mão de obra e, portanto, isso é uma necessidade. E depois as culturas mais urbanas, mais sofisticadas ou mais artificiais, digitais, virtuais, etc., não é? Perderam essa noção porque estão mais focadas noutras comodidades, na aquisição de bens, de serviços, etc., e não tanto na criação desse bem riquíssimo que são as crianças e que é a família. Portanto, nomeadamente o exemplo das mulheres africanas, que, por exemplo, têm imensos filhos na sua terra e depois, quando vêm, imigram para a Europa e reduzem drasticamente o número de filhos, não é? Portanto, eu creio que temos que olhar para outros modelos de desenvolvimento onde seja favorável haver condições, primeiro, para os jovens casarem mais cedo e, ao mesmo tempo, terem mais estabilidade para gerar a sua família e serem mais fecundos para a sociedade. Agora, eu acho que ainda não é cedo, mas vejo cada vez mais as pessoas atentas a estes problemas e com vontade de encontrar soluções, quer das instâncias do Estado, quer das instâncias das ONGs, da sociedade civil, quer da própria Igreja. Não é? E depois a questão do valorizar a vida e a vida que nasce não pode levar ao esquecimento da vida que já viveu um longo período, não é? Que é os nossos idosos, que também eles, possuidores de um grande património de instrução aos mais novos que chegam agora, não é? Exatamente. A Igreja sempre foi a favor da vida e contra o aborto e a eutanásia, mas de facto há fenómenos muito subtis que condicionam isso, que de alguma forma criam essa mentalidade contra a vida e, nomeadamente na parte dos idosos, estamos a ver como reduzindo pensões ou como retirando subsídios ou apoios, as pessoas deixam de ir aos centros de saúde e de alguma forma estamos a gerar quase uma eutanásia, não é? Disfarçada. E não sei se mais tarde estas novas gerações tão focadas na inovação não vão compreender a riqueza da tradição e dessa sabedoria. A Igreja tem chamado a atenção para isso e continuará a lutar e a chamar a atenção para isso, porque quem não ama o passado também não é capaz de amar o futuro. Ou seja, nós temos que realmente perceber a importância das raízes para depois a árvore dar o seu fruto e dar as suas flores e o seu fruto, não é? Muito bem, Luís Lopes, ficam estas linhas de força e de reflexão muito necessárias nos dias... Dia Internacional da Família para todas as famílias. Neste Dia Internacional da Família e nesta Semana da Vida. A família em análise, neste Dia Internacional, ela é dedicado e no momento em que enfrenta dificuldades de vária ordem, que aqui analisamos.